Olá, no programa de hoje eu vou conversar com o Fábio Patara a respeito de áreas contaminadas e um dos casos críticos aqui no estado de São Paulo, o aterro Mantovani. Tudo bom, Fábio? Tudo bem, doutora Renata? Como vai? Boa Tudo tarde. jóia. Boa tarde. Fábio, me fala um pouquinho, né? Eu te apresentei, falei seu nome, mas me fala um pouco aí do seu histórico, né? Eu particularmente conheço, mas conta aqui um pouquinho para os nossos telespectadores o trabalho que você desenvolve ao longo desses anos. Bom, antes de tudo, sou engenheiro mecânico. Eu tenho um curso de engenharia pelo Mackenzie, depois administração de empresas, tecnologia e gestão ambiental pela FAAP, tanto de administração de empresas, e agora estou indo para o quarto ano de Direito na FMU, porque eu entendo que o assunto ambiental se entrelace totalmente com o direito. E se entrelaça, né? Isso é fato. E, Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta, né? No site da CETESB, que é o órgão ambiental do Estado de São Paulo, que controla as questões aí de áreas contaminadas, a gente verifica que no ano de 2020 foram né, a gente tem cadastrado 6.434 áreas contaminadas, né? Desses 6.000, 1.902 são áreas já reabilitadas, 7% aí a gente teve um crescimento em relação a reabilitação de áreas ao ano de 2019. A gente sabe, né, que esse processo de áreas contaminadas, de se estudar, de se identificar essas áreas contaminadas, ele veio muito com a legislação, né, 2002, onde a CETESB passa, num primeiro momento, a verificar a questão dos postos de combustíveis e depois passa isso para as indústrias, né, essa verificação de áreas contaminadas. E é óbvio que esse é um processo que vem com o próprio processo de industrialização, o processo de conhecimento de tecnologias, porque na década de 70 talvez a gente não tinha um conhecimento adequado do que se fazer com os resíduos gerados nesses processos de industrialização, e muitas vezes, né, pelo próprio desconhecimento, a gente tem resíduos que foram enterrados no solo sem nenhum tratamento prévio, né? Como que você vê, né, esses números? Que leitura você faz? Você considera alarmante esse número cadastrado só no estado de São Paulo de 6.434 áreas contaminadas? Não, eu não considero alarmante. Eu entendo ser um número muito maior, né, até porque existem poluições mais antigas, né, que o nosso decreto 8468 de 1976 estabelece esse controle da poluição, e agora com a decisão de diretoria número 38 de 2017, onde onde a própria decisão diretoria CETESB estabelece exatamente papéis do responsável técnico, do responsável legal, nós vemos que é responsabilidade do responsável legal fornecer esses dados para a CETESB, né, que existe contaminação no seu site. E eu entendo que esse número é muito maior do que 6.000. Por quê? Porque 70% desses 6.500 casos referem-se a postos de combustíveis, né, e quantas indústrias nós temos no estado de São Paulo. Então, eu entendo assim que, apesar da legislação ser, do requisito legal da legislação aplicável, dessas normas, decisão de diretoria 38 ser um pouco mais recente, com certeza impacta nesse crescimento de declaração, mas falta a declaração, o entendimento por parte do responsável legal dessa declaração de áreas contaminadas, né, da sua responsabilidade, mas principalmente do responsável técnico, que tem que esclarecer ao responsável legal todos os comprometimentos. Não, perfeito. Essa questão, né, você mesmo falou, a gente tem passado por uma atualização da legislação de áreas contaminadas, né? Se a gente
fizer uma análise nesse aspecto. E realmente, em 2017, com essa atualização, né, da decisão de diretoria da CETESB, ela traz bastante coisas que antigamente não eram tratadas, né, e essa questão da responsabilidade, realmente ela é importante. E às vezes esse número, né, o que eu já escutei falar, é que assim, é a ponta de um iceberg, porque como você comentou, tem muita questão dos postos de combustível, mas ainda muitas contaminações de áreas industriais ainda nem apareceram, né? Ou não apareceram por falta, talvez, do relato de fato, ou porque ainda não foram investigadas, né? Então, às vezes, a gente tem ali uma atividade industrial que está instalada desde a década de 60 e 70 e ainda permanece, a obrigatoriedade de se fazer uma análise de passivo, de investigação, é algo mais recente, né? E é super importante essa questão da responsabilidade, né? Tanto do responsável técnico, de quem assina ali o estudo, faz a RT, mas também do responsável legal pela empresa, né? Porque você tenta daí, né, a legislação ela tentou amarrar de todos os lados para não se deixar essas áreas desconhecidas, né? E uma coisa que às vezes me questionam, eu queria saber um pouquinho aí da sua opinião. Uma coisa que a gente percebe aqui no Brasil, às vezes é um preconceito em relação ou à locação ou aquisição de uma área contaminada, né? A gente talvez por ser um país muito vasto, né, com muitas áreas ainda, quando você tem uma área que está contaminada, às vezes o empreendedor fala assim, não, eu não quero nem locar, né, risco ali das minhas possibilidades de compra essa área, e é uma realidade diferente que a gente vê na Europa, né, países como a Alemanha e outros países, até um incentivo em relação a essa aquisição de áreas contaminadas. Como que você vê essa questão? Eu vejo que preliminarmente tem que ficar muito esclarecido em contratos de compra e venda desses imóveis ou contratos de locação. Porém, tendo em vista, é uma chance, né? Uma chance dessa área ter uma possibilidade de recuperação. Até porque, né, geralmente, em contratos de compra e venda, esse valor de remediação ele se abate do valor total do imóvel. Então, muitas grandes construtoras até estão começando o início de preferir uma área contaminada, eles mesmos fazem esse processo de recuperação com técnicas mais rápidas, né, para essa reabilitação da área para o uso pretendido, construtora geralmente uso residencial, e eu enxergo que não deve-se ter preconceito e pensar, né, como a gente pensa em sustentabilidade, a gente pensa no ambiental, no social e no econômico, que pode ser até uma possibilidade de economia para essas grandes construtoras ou qualquer construtora menor ou até mesmo uma pessoa física em adquirir essas áreas contaminadas. E deveria ser até um incentivo, né, do órgão ambiental, porque são áreas que, de repente, elas ficam órfãos, né, ou então ficam ali abandonadas, são áreas, às vezes, nobres, né, em locais bons dentro da cidade. Eu já participei aí de uma questão, justamente isso, era uma atividade industrial, onde a cidade se expandiu, e você tem ali a mudança de uso, né, então, de repente, quando você vê uma área estritamente residencial, a indústria sai e um prédio, né, é construído. E dependendo do tipo de contaminação que você tem ali na área, não há impacto nenhum, né? É uma questão, às vezes, de projeto. Então, você faz ali uma garagem do térreo para cima, né? Você não faz escavação de solo, você não faz garagem subterrânea. Então, são algumas restrições de uso que daí são impostas e que você consegue ter uma destinação adequada para aquela área, né? Em área nobre. Então, realmente é muito importante, né, Fábio? Sim. E você, né, que gerencia aí uma área super importante, que é o caso do Aterro Mantovani, né, só para explicar um pouquinho, o Aterro Mantovani ele foi um aterro que recebeu resíduos, né, de várias indústrias na década de 80, né, 70, 80, e foi interditado pela CETESB, né, final de 90, se não me engano,
e Ministério Público e CETESB convocaram as empresas que encaminharam os resíduos para lá em 2001 para firmarem um acordo, porque pela ação judicial inicial que tentaram contra o proprietário do aterro, eles não tiveram sucesso, né? Então, foram buscar as empresas que encaminharam resíduos para esse aterro. E por que foram buscar as empresas? Porque dentro da legislação ambiental a gente tem essa responsabilidade que ela é comum, né? Responsabilidade objetiva, que a gente fala na obrigação de reparar o dano. Fábio, conta um pouco sobre esse caso, né? Assim, quais foram as maiores dificuldades, quais são as maiores dificuldades, conta um pouco do dia a dia, e assim, porque é um caso que acho que há mais de 20 anos, né? Ele tem um processo que eu não sei nem se dá para falar que é remediação ou não, mas então conta um pouquinho dessas fases, né? Um pouco da sua visão sobre ele. Dá para se falar assim num processo de remediação. Eu vou passar um pouco do meu conhecimento. Eu entendo que tanto a decisão de diretoria 38, como a instrução técnica número 39 da CETESB, eles são, se você pegá-los e colocar numa comparação com procedimentos industriais, eles são similares. Então o procedimento é muito simples de ser cumprido, né? Então, não há o que bater muita cabeça tecnicamente nessa área ambiental, porque o que fazer já tá escrito. Porém, eu entendo que falta, que tanto para o caso simples como complexo, falta um pouco mesmo da gestão, aquela gestão que é feita pelo PMI, por cronogramas, por gestão da qualidade, cumprimento de prazo, verificação de custos, e principalmente de prazo, e a qualidade desses serviços para atendimento a um cronograma, né? Volto a falar, nós temos essa decisão de diretoria 38 em 2017, foi o mesmo ano que foi dado um parecer positivo da CETESB a um plano conceitual de uma área onde envolve hoje, pelo menos, onde envolveu 60 empresas, e hoje nós contamos com 40 empresas signatárias que assinaram em prol da recuperação dessa área. E a particularidade que tem quando se envolve um pool de empresas é que todos estejam comprometidos ao mesmo objetivo. E no caso do Mantovani, eles criaram uma estratégia, como eu disse de novo, né? Existem ferramentas de gestão, existe uma gestão muito bem feita, né? Porque existem lá empresas multinacionais francesas, multinacionais americanas, multinacionais, uma grande empresa brasileira, e essas empresas, as próprias diretrizes, eles falam diversas línguas, mas foi essa definição de um gerenciador que afunila todas essas diretrizes e dá uma orientação para os executores das atividades dentro desse aterro de forma única, tanto para o lado do direcionamento, assim como do lado dos resultados, onde as empresas executoras passam os resultados, e esses resultados são, de certa forma, traduzidos ao entendimento dessas multinacionais. Perfeito, Fábio. E, assim, como que é essa divisão de custo, né? Porque eu acho que essa é uma dúvida que todo mundo tem. Todo mundo paga a mesma coisa? Há uma diferença de ponderação? Como que é feito isso lá? A divisão de custos na época ainda não participava, ela foi feita diretamente proporcional àqueles resíduos, ao volume de resíduos que entendiam que cada uma dessas empresas depositaram dentro do local. Tá, perfeito. E tem, né? Eu acho que deve ter uma discussão em relação se só o volume seria o correto, se entra também a questão da periculosidade, do risco do resíduo, né? Mas eu acho que é muito difícil se chegar num denominador comum, onde você tem aí vários interlocutores, né?
É uma discussão muito longa, essa é uma discussão que, se formos levar ao pé da letra, são anos e anos de resultados, eles são sempre mais subjetivos do que objetivos, e, como eu disse, se formos levar ao pé da letra, o resultado, que é a recuperação dessa área contaminada para um uso pretendido, jamais virá. Isso é, se tiver uma discussão dessa antes de uma ação efetiva, vai ser um processo administrativo ou jurídico até o fim da vida, e aquele objetivo, né, ambiental, que é a recuperação da área, nunca vai se chegar. Perfeito. E, Fábio, você falou uma coisa aí, né? O uso pretendido. O uso atual hoje lá é o quê? Hoje é para uso industrial, é isso ou não? Como que ficou essa questão do... Sim, em 2012, a área que eu atuo, ela foi reclassificada como uma zona industrial, e nós trabalhamos todos os resultados para atingir concentrações máximas aceitáveis, os famosos CMAs, e valores máximos permitidos abaixo desses valores máximos pretendidos, estipulados nos próprios documentos ou procedimentos de gestão da CETESB, em São Paulo. Perfeito. No seu ponto de vista, né, esses 20 anos tiveram avanços, né, nesse processo de remediação? Se não me engano, é contaminação de solo e lençol subterrâneo, é isso? Contaminação de solo De e solo. águas subterrâneas, sim. Tá. Houveram avanços, como eu disse, em 2017 nós tivemos um plano conceitual aprovado de uma grande área crítica de São Paulo. Se não me engano, em São Paulo são 3 áreas críticas, então é um processo que avançou, e, por incrível que pareça, né, eu fiz uma reunião com o jurídico da CETESB outro dia, e uma das advogadas me falou: o que mais dá certo no Mantovani, ou nessa área que eu gerencio, é a união, é a coesão dessas empresas envolvidas, e o objetivo em comum, que é a recuperação dessa área. Você falou uma coisa que acho que é super importante, né? Porque acho que existem outras áreas críticas, você me corrija se eu estiver errada, mas acho que é Cubatão, uma das áreas críticas do estado de São Paulo, que não Sim. tem a mesma solução que se tem no Mantovani. Lá, se não me engano, é uma discussão judicial, correto? Perfeito. E as empresas estão discutindo, né? A gente tem o caso de Mauá, né, do Barão de Mauá, que era a antiga fábrica da COFAP, que acho que também é uma área crítica do estado de São Paulo, mas ali é um número bem menor de empresas, né? Na verdade, é só, acho que a COFAP tem a sucessora, o prédio que foi construído, né, a construtora, e agora eu sei que é o Mantovani, eu não sei se tem alguma outra... Vamos adicionar aquela área de Santo Amaro. Tá. Né? Vamos deixar 4 áreas críticas. Santo Amaro tem muitas empresas, então você imagina o trabalho da CETESB para gerenciar empresa por empresa, e às vezes a contaminação é como um todo. Então seria muito mais econômico para as empresas, muito mais sadio uma gestão disso, dessa área contaminada como um todo, não particularmente. Tá. E, Fábio, essas áreas contaminadas, né? O Mantovani, que talvez você aí está à frente, como que chegou a ser uma área contaminada, né? A CETESB, a gente sabe que é um órgão pioneiro, acho que foi criada no estado de São Paulo em 68, e a gente tem a partir de 76 a legislação de licenciamento ambiental. Houve falha na fiscalização, né, desses empreendimentos, ou especificamente do Mantovani? E hoje em dia, como que é essa questão, né? A CETESB tem pessoal suficiente para fazer essa fiscalização? Eu não vou apontar o Mantovani como uma falha, mas sim um conjunto de desvios, né? Na época, o aterro Mantovani
se bem me engano, começou a funcionar em 74, antes do decreto de 8468 de 76. O aterro Mantovani, ele nunca foi licenciado pela CETESB, mas houveram autorizações da CETESB para o encaminhamento desses resíduos pelas empresas para lá. Isso é, se você é uma empresa, você está no Rio de Janeiro, você tem uma autorização do órgão licenciador, você não pode ir até o aterro, isso é, você está coberto, envia seus resíduos para lá, e de repente acontece tudo isso, né, aí remete-se à falha, ao desvio do dono do aterro, né? Por incrível que pareça, o dono do aterro, ele não teve um planejamento para se fazer, até na época não tinha, talvez não tinha um conhecimento da forma de se fazer, mas o que eu enxergo que mais levou a essa assinatura do termo de compromisso foi um deslizamento de resíduos que teve, um pequeno deslizamento, não é algo como Mariana, um pequeno deslizamento que chamou a atenção, mas as empresas se comprometeram na época a assinar esse termo de compromisso e recuperação ambiental, onde hoje, atualmente, né, se você for ver o cenário do passado, o cenário de hoje, a contaminação do Mantovani é totalmente controlada, eu falo isso para quem for, é totalmente controlada por empenho dessas empresas, aonde o próprio dono ficou pendente com a gente. Ele é um dos principais centros de desvio, né? O dono ficou pendente, simplesmente largou essa área como uma área órfã, e hoje as empresas elas custeiam por essas. E ainda falo mais, e fazem a mais, porque muitas das empresas que encaminharam resíduos para o Mantovani ou não foram encontradas pela CETESB na época, ou faliram, ou assinaram o termo inicial e saíram em algum momento desse termo. Tá. E, Fábio, quando você fala, né, que é uma contaminação controlada, o que isso quer dizer? É uma contaminação que ela está restrita à área do aterro, ou é uma contaminação que já está em fase de remediação? Como que é? Sim, a partir do momento que eu tenho um plano conceitual aprovado, a estratégia, cabe se lembrar que a estratégia para a definição de estratégia e ações para um grupo de empresas é muito mais lenta, né? Até porque essas traduções que eu falei no início são um pouco mais morosas, mas nós já estamos na definição, nós já estamos entrando aí num projeto de viabilidade técnica e econômica e projeto básico de remediação, e as empresas, sim, é um processo mais moroso, sim. Tá. E uma coisa que eu acho que você comentou, né, até fazendo um link também com o que eu já comentei, talvez essa contaminação, óbvio, talvez tenha essa questão do próprio dono da área, né, talvez não ter gerenciado adequadamente, mas talvez por um desconhecimento na época, né, um não conhecimento mais técnico das questões, talvez seja aí uma das razões, né? E acho que até o próprio órgão ambiental, no sentido que era o surgimento do órgão, né? Então, as técnicas que a gente tem hoje, talvez não eram do conhecimento de quando teve o início dessa atividade, né? Exatamente. É isso, né? Tá, exatamente. Perfeito. Até é uma coisa interessante, porque dentre tantos desvios desse dono do aterro, as histórias que contam que ele ia lá com um pouquinho de água na terra, e onde voltasse a terra, onde voltasse a água, seria o melhor local para depositar. Isso foi ótimo, porque o aterro Mantovani está localizado num lençol que é muito, muito de característica muito impermeável. Isso é bom para as ações que estão sendo tomadas, senão a contaminação aí sim seria ruim. Então, assim, de forma empírica, de um jeito ou de outro, ele ainda escolheu o melhor lugar. Exatamente.
Não, perfeito. E, Fábio, e acho que realmente, né, quando você tem aí, você mencionou aí, são 40 empresas, e realmente acho que não deve ser fácil esse processo como um todo, né, você dialogar com 40 empresas com entendimentos diferentes, que muitas vezes você tem aí o jurídico e o técnico, então é um processo moroso, mas eu acho que é importante também, né, mencionar o fato de ser, acho que, dessas áreas críticas que a gente vê hoje, ser, acho que, uma das áreas críticas que, de fato, a gente vê num processo aí de remediação, né? Sim, Então, acho que sim. é louvável o esforço de todo mundo e o que você mencionou dessa coesão do grupo, né? Então, realmente, eu acho que é importante. E né, você mencionou também a questão da contaminação ali, que eu acho que é uma contaminação próxima do Rio Pinheiros, né? E acho que a mesma situação que a gente tem no Tietê também, que você tem inúmeras atividades industriais que foram instaladas na margem dos rios. A gente tem uma contaminação talvez difusa do próprio rio quando aconteciam as enchentes. Você sabe me falar um pouco como que está essa recuperação dessas áreas? O que eu entendo que são, eu já visitei lá o tratamento de águas de Barueri, visito alguns tratamentos de água, o que eu tenho entendimento, assim, nós vivemos tirando o lodo do Tietê, mas, assim, quando é uma obra de execução pelo Estado, mesmo que for em comparação com o aterro Mantovani, que envolve 40 empresas, é um processo mais moroso, mesmo assim muito mais rápido que algumas outras empresas que têm uma gestão, empresas particulares, quando envolve o Estado, é muito mais lento ainda. E ainda mais, né, o Rio Tietê é uma contaminação muito maior. Mas estão fazendo aquelas tubulações onde vão retornar, onde estão direcionando essas águas do rio, o que cabe é o direcionamento correto desses efluentes, tanto doméstico quanto, com certeza, tem alguns industriais nesse meio, é a destinação correta, uma fiscalização da CETESB em indústria em relação à ETS, e hoje é sabido que a maior percentual de contaminação do rio Tietê vem de Guarulhos, Osasco. Ah. Hoje, São Paulo está um pouquinho mais avançado que a grande São Paulo. Tá, perfeito. E, Fábio, você mencionou aí a questão da legislação, né, da decisão de diretoria de 2017, que melhorou aí algumas questões para áreas contaminadas. Se não me engano, o Brasil ele sempre se utilizou um pouco da lista holandesa, de normas da EPA para essa questão das áreas contaminadas, né? Como que você vê a legislação brasileira para essa questão, né, específica de controle de áreas contaminadas, até que você está fazendo direito, né? Então, eu queria escutar um pouco aí do seu conhecimento técnico e jurídico aí atrelado. Como você vê a nossa legislação? A nossa legislação, eu não vou falar na legislação federal, eu acho que a legislação federal, a famosa CONAMA 420, tem muito a melhorar, porque ela é muito menos restritiva que a legislação do Estado de São De São Paulo. Paulo. Eu acho que a legislação do Estado de São Paulo tem que ser o exemplo para o resto do país, até que nós tivemos as ABNTs desses planos são baseados na legislação de São Paulo. Assim como se você falar de emissões atmosféricas, eu já linko ao início de tudo a legislação do Paraná, que foi mais ou menos uma cópia do exterior e ela era muito difícil para as empresas se adequarem. Tá, perfeito. E, Fábio, qual a ferramenta, né, que você julga aí eficiente e eficaz para a reabilitação dessas áreas contaminadas? A ferramenta, como nós já temos um procedimento, são todas as ferramentas de gestão, né, que eu falo a própria. Não vou falar ISO 14001, porque a ISO 14001 não é o como fazer, é o que fazer, mas ferramentas do Lean Manufacturing, ferramentas PMI, que é um controle das tarefas que devem
ser realizadas, de controle de prazo, tarefas que devem ser realizadas em atendimento a esse procedimento que já existe, que é a decisão de diretoria número 38, ou IT 39, é uma gestão da qualidade total com base naqueles resultados esperados. Aí sim, as empresas de consultoria ambiental, eu entendo que a gestão das partes envolvidas, que são stakeholders, prefeituras, vizinhos, que é muito importante, né? A própria ISO 14001 fala, você precisa fazer essa gestão dos seus stakeholders. Muitas vezes a gente só se preocupa com a área contaminada, está esquecendo dos vizinhos. Então, sim, se aprimorar mais nesse tipo de ferramenta, porque ela vai direcionar um resultado muito mais eficiente e eficaz da aplicação de uma norma já criada. Perfeito. E, Fábio, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, que mensagem você deixaria aqui para os nossos telespectadores? Eu deixaria a mensagem primeiro, né, como consultor ambiental. Se você tem uma contaminação, siga o procedimento, se declare, que é muito mais simples. E que o órgão ambiental, os órgãos e promotoria tenham um bom senso, né, na análise desses resultados, e que as empresas antecipem seu processo de remediação, negociem com a CETESB, porque isso valora o empreendimento deles, valora o terreno deles. Eu enxergo positivo tudo isso. Porque se a empresa nunca faz nada, na hora de vender, ela vai ter surpresa, vai falar, eu achei que meu terreno valia tanto. E às vezes não ela valia, tem que né? pagar. Não, essa antecipação eu acho que é super importante, mesmo porque a gente pode ter implicações em outras áreas, né? Não é só na esfera administrativa, mas a gente pode ter uma repercussão aí na esfera civil ou mesmo na esfera penal e que gera um incômodo. Então, acho que o que você falou é super importante, né? Para as pessoas, de fato, se anteciparem à resolução dos problemas. Mas o mais importante, não ter medo. Transparência é sempre o menor caminho. Não, maravilha. Fábio, te agradeço imensamente, foi muito bom conversar com você a respeito dessas questões de áreas contaminadas, desse case, que é um case emblemático, né, para o estado de São Paulo. Parabenizar o seu trabalho, o trabalho dessas empresas que estão nesse processo de remediação. Obrigado, doutora Renata. O prazer é meu de estar com você, uma advogada de ponta aqui no Brasil. Você sabe que eu conheço um pouquinho dos advogados, e o prazer é meu de estar com você aqui. Adoro estar do seu lado em todo esse caminho. Obrigada, viu? Obrigada. Então, nessa semana, o programa Meio Ambiente com Renata Franco, eu conversei com o Fábio Patara.